No vídeo de hoje, vamos resolver alguns exercícios envolvendo os números racionais, mais especificamente as expressões com frações. Número 1. Resolva as expressões com frações abaixo. Item A. Entre parênteses, 1/3 elevado ao quadrado, menos, entre parênteses, 9 sobre 4, vezes, entre parênteses, 16 sobre 27. Vamos começar resolvendo a potência. 1 elevado ao quadrado fica 1, e 3 elevado ao quadrado fica 9. Então, ficamos com 1 sobre 9. Menos o 9 sobre 4, vezes o 16 sobre 27. Agora, vamos calcular a multiplicação, mas antes vamos simplificar. O 9 e o 27 podemos simplificar ambos por 9, e o 4 e o 16 podemos simplificar ambos por 4. Então, ficamos com 1 sobre 9 menos 9 dividido para 9 fica 1, e 27 dividido para 9 fica 3. 4 dividido para 4 fica 1, e 16 dividido para 4 fica 4. E agora calculamos a multiplicação. Então, copiamos o 1/9 menos 1 vezes 4 fica 4, e 1 vezes 3 fica 3. O MMC entre 9 e 3 vamos colocar aqui no cantinho. Vai ser 9. E aí colocamos o traço da fração e o 9 aqui embaixo. 9 dividido para 9 resulta em 1, e aí ficamos com 1 vezes 1. Menos 9 dividido para 3 fica 3, então fica menos 3 vezes 4. E aí calculamos 1 vezes 1, que fica 1, menos 3 vezes 4, que fica menos 12, sobre o 9. 1 menos 12 resulta em menos 11, sobre o 9, sendo esta a resposta para este item. Item B. Raiz quadrada de 121 sobre 64, menos 36 sobre 32 entre parênteses, dividido para 6 sobre 4 entre parênteses, menos 3 sobre 4 entre parênteses elevado ao quadrado. Vamos começar resolvendo a raiz quadrada. Raiz quadrada de 121 é 11, e a raiz quadrada de 64 é 8. E o restante copiamos. Menos 36 sobre 32, dividido para 6 sobre 4, menos o 3 sobre 4 entre parênteses elevado ao quadrado. Agora vamos calcular esta potência. Então, ficamos com 11 sobre 8, menos o 36 sobre 32 dividido para 6 sobre 4, menos o 3 ao quadrado é 9 e o 4 ao quadrado é 16. Então, ficamos com menos 9 sobre 16 ali no final. Agora calculamos a divisão. Copiamos o 11 sobre 8, menos. Conservamos a primeira fração, 36 sobre 32, e multiplicamos pelo inverso da segunda, vezes 4 sobre 6. E copiamos o menos 9 sobre 16. Agora vamos simplificar o 36 e o 6, ambos por 6, e o 32 e o 4, ambos por 4. Então, copiamos 11 sobre 8 menos 36 dividido para 6 fica 6, e 6 dividido para 6 fica 1. 32 dividido para 4 fica 8, e 4 dividido para 4 fica 1. E copiamos o menos 9 sobre 16. Agora efetuamos a multiplicação. Ficamos com 11 sobre 8, menos o 6 vezes 1 fica 6, e o 8 vezes 1 fica 8. Então, ficamos com menos 6 sobre 8. E o menos 9 sobre 16 copiamos. O MMC entre 8 e 16 está aqui no cantinho. Vai ser 16. Então, colocamos um traço, colocamos o 16 embaixo e calculamos. 16 dividido para 8 fica 2. E aí vai multiplicar o 11, 2 vezes 11. 16 dividido para 8 fica 2. E aí vai ficar menos 2 vezes 6. 16 dividido para 16 fica 1. Então, vamos ficar com menos 1 vezes 9. Agora efetuamos as multiplicações. 2 vezes 11 fica 22, menos 2 vezes 6 fica menos 12, menos 1 vezes 9 fica menos 9. Tudo isso sobre 16. 22 menos 12 menos 9 vai ficar 1, sobre 16, sendo esta a resposta para este item. Item C. Entre parênteses, menos 7 sobre 2 elevado ao quadrado, menos, entre parênteses, o 2 sobre 11,
vezes, entre parênteses, 22 sobre 16, mais o 9 sobre 4. Vamos começar calculando a potência. Menos 7 ao quadrado fica 49, e 2 ao quadrado fica 4. O restante copiamos. Menos o 2 sobre 11, vezes o 22 sobre 16, mais 9 sobre 4. Agora vamos calcular a multiplicação, mas primeiramente vamos simplificar. Copiamos o 49 sobre 4, menos. Percebemos que o 11 e o 22 podemos simplificar ambos por 11. E o 2 e o 16 podemos simplificar ambos por 2. E aí ficamos com o seguinte. 2 dividido para 2 fica 1. E 16 dividido para 2 fica 8. 11 dividido para 11 fica 1. E 22 dividido para 11 fica 2. Mais o 9 quartos aqui no final. Então ficamos com 49 sobre 4 menos 1 vezes 2 fica 2. E 1 vezes 8 fica 8. Mais 9 sobre 4. Agora faremos o MMC entre 4 e 8, que vai resultar em 8. Está aqui no cantinho. Colocamos o traço da fração, o 8 embaixo, e calculamos. 8 dividido para 4 fica 2, vezes o 49. 8 dividido para 8 fica 1. Aí ficamos com menos 1 vezes o 2. E 8 dividido para 4 fica 2. Então ficamos com mais 2 vezes 9. E agora calculamos. 2 vezes 49 fica 98. Menos 1 vezes 2 fica menos 2. Mais 2 vezes 9 fica mais 18. Tudo isso sobre 8. 98 menos 2 mais 18 vai totalizar 114, sobre o 8. Podemos simplificar em cima e embaixo por 2, e aí chegamos no resultado 57 sobre 4, sendo esta a resposta para o item C. Item D. Menos, entre parênteses, 1 sobre 5 elevado ao quadrado, vezes 5 sobre 2, mais 2 sobre 5, menos a raiz quadrada de 225 sobre 100. Vamos começar calculando a raiz quadrada. Então, copiamos menos, entre parênteses, 1 sobre 5 ao quadrado, vezes o 5 sobre 2, mais o 2 sobre 5, menos. A raiz quadrada de 225 é 15, e a raiz quadrada de 100 é 10, então ficamos com 15 sobre 10. Agora calculamos a potência. O menos está fora do parênteses, então só copiamos. 1 ao quadrado fica 1, e 5 ao quadrado fica 25, vezes o 5 sobre 2, mais o 2 sobre 5, menos o 15 sobre 10. Agora vamos resolver a multiplicação, mas antes podemos simplificar o 5 e o 25, ambos por 5. Então ficamos com menos 1 sobre 25 dividido para 5 fica 5, vezes o 5 dividido para 5 fica 1, sobre o 2, mais 2 quintos, menos 15 sobre 10. Calculamos agora o menos 1 vezes 1, que fica menos 1, e o 5 vezes 2, que fica 10, mais 2 quintos, menos 15 sobre 10. O MMC entre 10 e 5 está aqui no cantinho, ó, é 10. Aí colocamos o traço da fração, o 10 embaixo, e calculamos. 10 dividido para 10 fica 1, então ficamos com menos 1 vezes 1. 10 dividido para 5 fica 2, então ficamos com mais 2 vezes 2. 10 dividido para 10 fica 1, então ficamos com menos 1 vezes 15. Menos 1 vezes 1 resulta em menos 1. Mais 2 vezes 2 resulta em mais 4. E menos 1 vezes 15 resulta em menos 15, sobre o 10. Menos 1 mais 4 menos 15, isso totaliza menos 12, sobre 10, que se simplificarmos em cima e embaixo por 2, chegaremos no resultado menos 6 sobre 5. Item E. Entre parênteses, 1 sobre 3 ao quadrado, menos, entre parênteses, 2 sobre 27, dividido para, entre parênteses, 8 sobre 9, menos 20 sobre 13. Vamos começar calculando a potenciação. 1 sobre 13 elevado ao quadrado fica 1 sobre 9. O restante nós copiamos. Menos, entre parênteses, o 2 sobre 27,
dividido para, entre parênteses, o 8 sobre 9, menos o 20 sobre 3. Agora vamos calcular a divisão. E aí copiamos o 1 sobre 9, menos. Conservamos a primeira fração, 2 sobre 27, e multiplicamos pelo inverso da segunda, vezes 9 sobre 8, menos o 20 sobre 3. Agora vamos simplificar o 2 e o 8, ambos por 2, e o 9 e o 27, ambos por 9. Então copiamos o 1 sobre 9, menos. 2 dividido para 2 fica 1, e 8 dividido para 2 fica 4. 9 dividido para 9 fica 1, e 27 dividido para 9 fica 3. E o menos 20 sobre 3 só copiamos. Então ficamos com 1 sobre 9 menos 1 vezes 1 fica 1, e 3 vezes 4 fica 12. Então ficamos com menos 1 sobre 12, menos o 20 sobre 3. O MMC entre 9, 12 e 3 está aqui no cantinho, ó. Vai ser 36. E aí colocamos o tração, o 36 embaixo e faremos o nosso cálculo. 36 dividido para 9 fica 4, vezes 1. Menos 36 dividido para 12 fica 3. Aí fica menos 3 vezes 1. 36 dividido para 3 fica 12. E aí escrevemos menos 12 vezes 20. 4 vezes 1 vai ficar 4. Menos 3 vezes 1 fica menos 3. E menos 12 vezes 20 fica menos 240. Tudo isso sobre 36. 4 menos 3 menos 240 totaliza menos 239 sobre 36, sendo esta a resposta para o item E. Este foi nosso vídeo sobre números racionais, mais especificamente sobre as expressões envolvendo frações. Espero que tenham gostado e até a próxima!